O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 19 de São Mateus, apresenta uma situação em que os fariseus vão com uma situação difícil para tentar pegar Jesus numa palavra, para colocar Jesus contrariamente a Moisés, porque como Moisés era o grande legislador de Israel, se Jesus se contrapusesse, se Jesus se colocasse contrariamente a Moisés, seria uma situação meio complicada e que colocaria em xeque a autoridade do próprio Jesus. Então eles vão com essa situação delicada, eles vão perguntar a Jesus se é permitido o divórcio, se o homem pode despedir a sua mulher. Estamos aqui, Mateus capítulo 19, versículo 6. Versículo 3, mas a resposta propriamente dita virá no versículo 6, quando Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Diante disso, eles imediatamente contrapõem. Diz: olha, mas Moisés permitiu. E Jesus dá aquela resposta lapidar no versículo 8. Jesus permitiu, Moisés permitiu, por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, não foi assim. Deus não pensou isso. Mas Moisés isso permitiu por causa da dureza do vosso coração. Em João, no capítulo 6, no versículo 60, nós encontramos algo que pode iluminar a nossa compreensão desse trecho. Vocês lembram que o capítulo 6 de São João é todo aquele capítulo em que Jesus fala a respeito do pão da vida e que vai culminar em Jesus dizendo que o seu corpo é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida, e quem come a sua carne e bebe o seu sangue, terá a vida eterna. Diante dessa afirmação, alguns discípulos, versículo 60,
João 6,60. Alguns discípulos começam a abandonar Jesus, dizendo: essa palavra é muito dura. Quem pode compreender isso? Não, isso daí é impossível de ser acolhido. Isso é muito duro. E nós vemos claramente que a dureza não está na palavra de Jesus, mas no coração dos seus interlocutores. Isso estava presente lá a respeito da Eucaristia, isso está presente aqui a respeito do matrimônio, mas como está presente, meus santos, em toda a nossa postura diante dos mandamentos de Deus, diante da vontade de Deus. Quando o nosso coração está endurecido, toda a vontade de Deus é demais, é exigente demais, é exagerada demais. Quando o nosso coração está endurecido, nós não vemos a beleza e a santidade da vontade de Deus. Nós não compreendemos a palavra. Eu fiz referência ontem, e fiz questão de marcar aqui, eu fiz referência ontem àquela súplica que nós fazemos durante este exorcismo que nós estamos rezando na Quaresma de São Miguel, em que nós fazemos esta súplica: abri o nosso coração para entendermos o vosso Evangelho. Todos os dias nós iremos rezar, iremos pedir a Deus esta graça, que Deus abra o nosso coração, para que nós compreendamos. Por quê? Porque sem a graça de Deus, nada o homem pode. Sem mim, nada podeis fazer. Então nós precisamos suplicar a luz de Deus, para que a partir da sua luz, nós vejamos as coisas iluminadas. Para que a partir da luz de Deus, nós vejamos a verdade de Deus. Senão, nós iremos ouvir esta palavra a respeito da união do homem e da mulher, e nós iremos dizer: isso é muito duro. Se é assim, versículo 10, se essa é, deixa eu pegar aqui, tal qual, os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar. Quer dizer, é interessante às vezes quando as pessoas falam que a igreja tem que adequar o seu discurso para os tempos atuais, porque hoje em dia as pessoas não compreendem mais um casamento para toda a vida. Meus santos, o homem pecador não compreende o casamento para toda a vida há muito tempo, desde o primeiro pecado. Quando o pecado entrou no mundo, o homem começou a olhar para Deus e para as coisas de Deus com desconfiança. O que foi que aconteceu lá no jardim, quando os homens pecaram e que Deus veio no cair da tarde caminhar? Eles fizeram o quê? Deram no pé, se esconderam, com medo de Deus. Desde o pecado, o homem olha, nós olhamos com desconfiança para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para os mandamentos de Deus. Então não é o homem moderno que não consegue compreender, que não compreende mais a indissolubilidade do matrimônio. O homem carnal nunca compreendeu. Os discípulos não compreenderam e disseram: olha, se a situação é assim, é melhor não casar. E o que fazer então? Pedir a Deus que abra a nossa inteligência para que compreendamos o Evangelho. Pedir a Deus que mude, metanoia, que mude a nossa mentalidade. Vinho novo em odres novos. O vinho novo do Evangelho tem que ser acolhido num coração novo. Mas se eu quero acolher o vinho novo do Evangelho num coração velho, num coração com a mentalidade antiga, haverá sempre um choque, e um choque com tudo. Isto é, quando nós dissermos que o homem foi feito para a mulher, e a mulher para o homem, e não o homem para o homem, e a mulher para a mulher, o homem moderno vai dizer: nossa, que absurdo, quem é que pode compreender isso? Quando nós dissermos que o sexo é para ser vivido dentro do santo matrimônio,
O homem e a mulher, com a mentalidade antiga, com a mentalidade não transformada, fora da luz de Deus, vai ouvir esta palavra e vai entendê-la como um mar, quando na verdade é um bem para nós. Lembremos-nos, meus santos, quando Deus nos indica o caminho da virtude e quer nos afastar do pecado, é porque o pecado é um mal para nós. O problema é que nós temos a tendência de olhar para o pecado numa visão meramente legalista. Isto é, mas se Deus quisesse fazer diferente aquilo que é pecado, se Deus quisesse diferente, aquilo que era pecado seria virtude, e aquilo que é virtude seria pecado. Não é assim. Isto é, o pecado é mau, e quando Deus diz para que nós não pequemos, é porque Ele quer o nosso bem. Porque quando eu me entrego ao pecado, eu me entrego à morte. Por quê? Porque Deus me deu um coração semelhante ao dele. E aquilo que alegra o coração de Deus, alegrará também o nosso coração. Fará bem ao nosso coração. Então nós precisamos confiar em Deus. E nós precisamos pedir a Deus que ilumine a nossa inteligência, para que nós vejamos as coisas a partir de Deus. E quando tivermos dificuldade de ver, que digamos na fé, eu não compreendo. Mas se Deus isso diz, é o melhor para mim. Se Deus isso diz, é porque isso é bom. Porque a vontade de Deus é sempre boa. Mas o homem marcado pelo pecado original, o homem endurecido de coração, ele vai achar que não matar uma criança na barriga da mãe é um absurdo. O que é que tem matar uma criança? O que é que tem o aborto? Não tem problema. Quer dizer, o que para alguém que está na luz de Deus é algo óbvio, como é que eu vou matar um inocente indefeso? Isto é, que crueldade sem tamanho. E aquele inocente indefeso é meu filho. O ventre da mãe, que deveria ser o lugar mais seguro, se torna o lugar mais insalubre. Por quê? Porque ele pode ser morto por qualquer mínima vontade. Então, o homem marcado pelo pecado vai dizer, mas não pode matar as crianças? Nossa, essa palavra é muito dura. Quando para nós é a coisa mais óbvia. É claro que isso é mal, é claro que isso não é permitido. Mas quem estiver fora da luz do Evangelho, quem estiver ainda com a mentalidade velha, não compreenderá até as coisas mais óbvias que a palavra de Deus apresenta a cada um de nós. Então precisamos pedir a Deus que ilumine a nossa inteligência, que mude a nossa mentalidade, que nos ilumine para que nós vejamos tudo a partir da sua luz. Pense aqui, uma pessoa que, se eu oferecesse a uma pessoa um alimento saborosíssimo, muito nutritivo, que lhe concedesse saúde e beleza, e dissesse, olha, eu dou este alimento a você todos os dias. Essa pessoa, qual seria a atitude dessa pessoa? Ela ia dizer, muito obrigado, que Deus o abençoe, meu santinho. Como você é bom. E é de graça, digo, é de graça. Eu vou te dar um alimento saborosíssimo. Eu vou lhe dar um alimento muito nutritivo. Eu vou lhe dar um alimento que vai lhe conferir saúde, beleza, vida longa. E a pessoa vai dizer, muito obrigado, que Deus o abençoe. Por quê? Porque ela compreende que vida longa é coisa boa, que beleza é coisa boa, que saúde é coisa boa, que sabor, um alimento saborosíssimo, é coisa boa, que nutrição, força física, é coisa boa. Então, muito obrigado, meu santinho, ela vai dizer.
Aí eu digo, eu te dou a Eucaristia e a palavra de Deus, todos os dias. E a palavra de Deus e a Eucaristia, o corpo, sangue, a alma e divindade de nosso Senhor, é um alimento saborosíssimo. É um alimento muito nutritivo, ou mais nutritivo, ou nutritivo por antonomasia. Aquele que merece a palavra de nutritivo. Ele confere beleza, porque vai tornando a sua alma, o seu coração, você cada vez mais semelhante ao mais belo de todos os homens. Confere a você saúde, que confere salvação. A palavra salvação, salus, significa salvação, saúde. Confere a você saúde, salvação. Confere a você vida longa, não só vida longa, confere a você a eternidade, a vida de Deus. Você está disposto a procurar, e não apenas, tá bom, na lei, apenas a missa dominical, mas se fosse possível, até mais do que a dominical. Ah, gente, essa palavra é muito dura, eu tenho que ir à missa todo domingo, que vocês sabem, né? Para muitas pessoas, ir à missa todos os domingos e faltar à missa aos domingos, conferir pecado e pecado mortal, é uma palavra muito dura. Por quê? Porque aquela pessoa está ouvindo aquela mensagem fora da fé. Está ouvindo aquela palavra fora da luz de Deus. Tem o coração endurecido e por culpa própria não vê as coisas a partir de Deus. Voltando aqui para o contexto particular do Evangelho, diz então que quando Jesus afirma isso, que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no pensamento de Deus não era assim. No princípio não era assim. E aí diz aqui, por isso eu vos digo, Jesus continua, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de matrimônio ilegítimo, mas quem despedir a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos ouviram isso e disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar. E Jesus responde, mas nem todos podem compreender isso. Nem todos podem compreender. Nem todos são chamados ao celibato. Porque a palavra que também nós iremos encontrar em algumas traduções é eunuco. Porque eunuco eram aqueles homens castrados que cuidavam dos haréns, daqueles homens que tinham várias mulheres. Então tinha um eunuco castrado para tomar conta das mulheres do seu senhor. Então Jesus diz, porque há eunucos que assim nascem desde o ventre de suas mães, nascem deformados. Há eunucos, há aqueles que são feitos eunucos pelas mãos dos homens, são estes propriamente ditos. E há aqueles que se fazem espiritualmente eunucos por amor ao reino dos céus. Mas quem puder compreender, compreenda, nem todos podem compreender. Meus irmãos, diante desta palavra, nós precisamos pedir a Deus então, que Ele nos conceda o seu Espírito. Eu falava aqui que nós precisamos ter a mentalidade mudada, metanoia, transformada, para que nós vejamos a beleza, a santidade, a verdade da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, para que nós amemos a palavra de Deus, para que nós não digamos que a palavra de Deus é dura, para que nós não digamos que a palavra de Deus é exigente demais, porque primeiro começa-se dizendo que a palavra de Deus é dura demais neste e naquele mandamento, e depois vai aplicando isso a tudo. Mas peçamos a Deus na nossa oração, que Deus mude o nosso coração, que Deus nos conceda a sua luz, para que nós vejamos a verdade. Peçamos a Deus que nos conceda a sua luz, que mude a nossa mentalidade ao ouvirmos a sua palavra. Peçamos a Deus esta graça quando fizermos alguma penitência. Meu Deus, eu sei que esta minha penitência é tão pequenininha, mas eu te peço, muda o meu coração, concede-me
a tua luz, para que eu veja a tua verdade, para que eu veja como tu és bom, para que eu veja que os teus mandamentos são bons, para que eu não seja enganado pelo inimigo que sussurra no meu ouvido dizendo: Deus é exigente, Deus é duro, Deus é radical, Deus é exagerado. Porque é isso que o diabo constantemente diz, sussurra nos nossos ouvidos e no nosso coração, para que nós nunca tenhamos sequer, não só não digamos, como sequer tenhamos a tentação de dizer como Deus é exigente, mas muito pelo contrário, como Deus é bom, como sua palavra é boa, como seus mandamentos são justos, são santos, são para o meu bem, são vida. O pecado e as propostas do mundo, o pecado é mau e as propostas são más, são enganação, são ilusão, são morte. O salário do pecado é a morte. Então você pede isso nas suas orações, você pede isso quando faz alguma penitência, você pede a Deus que mude a sua mentalidade, que mude o seu coração, que mude a sua alma, que mude, que capacite a sua inteligência para que você compreenda o Evangelho. E também, e principalmente, quando você recebe a Eucaristia. Quando você receber a Eucaristia, você volta para o seu banco e você vai pedir a Jesus que Ele ponha no seu coração os mesmos sentimentos do coração dele. Que Ele ponha na sua mente a mesma luz que habita abundantemente nele, o Espírito Santo. Porque senão, se nós sairmos, meus santos, da luz de Deus, nós iremos dizer as maiores barbaridades. Nós iremos dizer que o aborto é lícito. Nós iremos dizer que a união de dois homens e de duas mulheres é tão sagrada como a união de um homem e de uma mulher ligados pelo sacramento do matrimônio. Nós iremos dizer que não tem nada demais a vivência sexual fora do casamento, porque aquilo é amor. Nós iremos dizer que não tem nada demais receber a Eucaristia em pecado mortal, porque tem muita gente que acha um absurdo. Como assim? Só pode receber a Eucaristia quem estiver em estado de graça? Que absurdo! Por quê? Porque está olhando para os mandamentos de Deus fora da luz de Deus. Se nós, meus santos, estivermos fora da luz de Deus, se nós estivermos fora desta metanoia, se nós não estivermos transformados interiormente, nós iremos querer mudar a palavra de Deus para que ela se adeque a nós. E não vamos querer mudar a nós mesmos para que nós nos adequemos à palavra de Deus. Virou moda. Já há algum tempo, há mais ou menos um ano, isso começou a ficar mais popular, as pessoas falando que a Bíblia tem que ser reescrita, porque tem coisa que está ali que não. Percebe aqui a presunção do homem, a que ponto chegou. A Bíblia tem que ser reescrita, mas cuidado, talvez você não diga expressamente isso, mas quando você acha que tal mandamento de Deus é exagerado, que deve ter uma outra maneira de se viver aquela situação, você está dizendo a mesma coisa. Talvez você não queira reescrever toda a Bíblia, mas mudar aquele mandamento, mudar aquela palavra, porque afinal de contas, aquela palavra é muito dura. Quem pode compreender? Quando na verdade, duro é o nosso coração. Peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel, que quebre toda a dureza do nosso coração, para que ele se torne maleável, dócil, moldável, às mãos de Deus, para que a vontade de Deus seja soberana e amada na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.